A igreja pode se sentar? Louvado seja o nome do Senhor. Para você que nos acompanha pela internet, não existe um problema na sua televisão, só o irmão mesmo que não tem o costume de aparecer. Amém? Alguns anos atrás, um amigo postou um vídeo no YouTube com o seguinte título, Confabulando. Os irmãos que acompanham vão saber que estamos falando do pastor Cleiton, amém? Confabular pode ser entendido como uma conversa amigável, uma conversa despreocupada. E passar um tempo tendo uma conversa agradável, sem cerimônias, sem protocolos, somente uma conversa. Igual quando a gente faz quando a gente está almoçando, quando a gente está com os amigos reunidos. E é isso que eu quero fazer com os irmãos nessa manhã. Eu quero confabular com vocês. Eu quero me sentar aqui e eu quero meditar junto com os irmãos no livro de Reis, capítulo 17, 18 e 19. Não sei se vamos terminar hoje, mas eu creio que até a volta de Cristo a gente termina, amém, irmãos? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. A igreja pode se colocar de pé. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, ante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Elias, irmãos, é um daqueles profetas que são apresentados na palavra de Deus sem muita honraria, né? Nós não temos uma grande introdução, um grande prefácio com relação a Elias. De certa forma, a sua inclusão na história chega a ser até um pouco repentina, não é? Se os irmãos vierem lendo o capítulo 16, vão ver que na virada do capítulo nós já ouvimos falar de Elias. Parece um pouco abrupto a entrada de Elias, né? No capítulo 16 nós somos informados sobre o pecado de Acabe e do seu relacionamento com Jezabel. E já vamos iniciar o capítulo 17 ouvindo falar de Elias, essa figura que vai se tornar uma das figuras mais proeminentes, né? Juntamente com Moisés, né? E outros, né? São comumente citados na palavra de Deus. Tudo que o autor nos informa a respeito de Elias é o seu nome e que ele é um dos moradores da cidade de Gileade. Não fala de qual família, não fala se era pobre, se era rico, não fala quando nasceu, como viveu. Simplesmente temos a introdução de Elias dentro da cena bíblica. Mas a introdução de Elias na história não deixa de ser, de certa forma, dramática, não deixa de ter uma dramaticidade, não deixa de ter uma tensão nessa introdução de Elias. Porque vejamos, Acabe havia renunciado ao Deus de Israel para servir a Baal. A gente pode ver isso no versículo 16, versículo 31, na parte B do capítulo 16. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que lá no versículo 31 diz assim: E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Vamos perceber que, além de servir a Baal, Acabe ele também constrói uma casa para Baal, e dentro dessa casa ele coloca um altar para Baal, né? O nome da esposa de Acabe, Jezabel, se nós fizéssemos uma tradução um pouco literal, seria Baal exalta, ou Baal é marido de, né? E ela é a filha de Etibaal, que quer dizer com Baal. Acabe estava totalmente voltado para os ídolos e totalmente distante do Deus de Israel. E agora aparece na história esse profeta que se apresenta diante do rei Acabe, e eu fico imaginando alguém chegando para o rei falando assim: olha só, tem um cara aí fora que quer falar contigo. E Acabe falando assim: tá, mas qual é o nome desse camarada que quer falar comigo? E alguém diz para Acabe assim: o nome dele é Elias. O nome Elias quer dizer o Senhor, Javé, é Deus. Em um só versículo, em um só nome, nós temos tanta coisa, e isso que acontece aqui vai permear todo o ministério de Elias. O ministério de Elias basicamente é contra toda a falsa religião.
contra toda imoralidade, contra tudo de errado que simbolizava o reino do norte naquele período da história. O Senhor é o meu Deus. Só a presença de Elias diante de Acabe, que havia renunciado a Deus, o Deus de Israel, Javé, já servia como um alerta, já servia como uma pregação em si mesmo, uma afirmação diante do rei, dizendo: olha só, o Senhor é Deus. Quem você está servindo, quem você está seguindo, não importa. O Senhor é Deus. E talvez nesse momento Acabe dissesse assim: poxa, esse cara está falando que o Senhor é Deus, mas o Senhor, né, o nome dele diz o Senhor é Deus, mas ele não é o meu Deus. Mas Elias também quer dizer: o Senhor é o meu Deus. Pode não ser o seu, pode não ser aquilo que você acredita, mas o único e verdadeiro Deus é o meu Deus. É como se o próprio nome de Elias pregasse contra Acabe e dissesse: olha só, você renunciou a esse Deus, mas ele ainda tem aqueles que o servem, que o amam e que vivem segundo a sua palavra. Nossos dias, irmãos, não são muito diferentes dos dias do Reino do Norte. Homens e mulheres têm abandonado o Senhor para servir a Baal. A necessidade constante de algo novo, diferente, pirotécnico, tem introduzido nos nossos cultos a mesma idolatria, a mesma imoralidade que era promovida por Jezabel no culto a Baal. Eu me pergunto em que momento da história da igreja nós passamos a confundir as coisas, confundir liberdade com libertinagem, graça com permissividade, fé com misticismo, amor de Deus com impunidade. Eu fico me perguntando quantos Elias, homens e mulheres de Deus, pessoas que são simples, quantos desses nós temos negligenciado nas nossas igrejas, sem perceber que eles carregam na sua fronte a marca de Cristo, no seu testemunho, no seu caráter, na sua simplicidade, no partir do pão, nas palavras que saem dos seus lábios, exaltando a obra de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz. Homens e mulheres que não têm muita relevância ou destaque na sociedade. Eles não ostentam títulos, não possuem miríades de seguidores no Instagram, eles não são midiáticos, não fazem aquilo que está na moda ou não falam daquilo que gera engajamento, porque eles têm a sua preocupação e o seu coração voltado única e exclusivamente para Deus, em como agradá-los, como agradá-lo. São homens falhos, irmãos, homens de dores, mas que dedicam a vida à palavra de Deus, que entendem que o reino do céu é tomado por esforço, que compreendem que negar a si mesmo é uma ordenança, que percebem que não podem viver segundo as vontades da carne, segundo os seus desejos, segundo aquilo que querem viver, mas devem viver segundo os preceitos estabelecidos por Deus. Homens que, assim como Elias, têm uma vida na presença de Deus, uma vida que grita: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é Deus. Pessoas que na sua simplicidade não estão dispostas a arredar o pé, nem um centímetro sequer, da convicção que tem em Deus e na sua palavra. E que afirmam, assim como Elias afirmou diante de Acabe, no versículo 1, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face, perante a face, estou. O ministério de Elias, ele é marcado pelo conflito entre o Deus verdadeiro e a falsa religião do Estado. Baal era conhecido por ser o deus da chuva, da tempestade, da fertilidade. E o profeta de Deus se coloca diante de Acabe e diz: não vai chover. Essa ousadia, irmãos, não é proveniente, não é própria de Elias. Essa ousadia é encontrada através do Espírito Santo de Deus. Elias não está diante de Acabe agindo de ofício, por si só. Elias não acordou um dia e falou: vou lá na frente de Acabe e vou começar a falar isso e aquilo. Não. Ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. O que Elias está dizendo é que Deus é quem realmente está no controle de todas as coisas.
O que Elias está colocando diante de Acabe é que não importa aquilo que Acabe acreditava, o que importa é aquilo que Deus determina. Se nós adiantarmos um pouco, lembre-se, estamos confabulando, estamos conversando. No meio das tristezas da minha vida, é o que o Senhor trouxe ao meu coração. E são perguntas que me acalmam, que me dão paz e que enxugam as minhas lágrimas quando eu choro. E eu tomei a liberdade nesta manhã de compartilhar com os irmãos aquilo que eu tenho meditado. Se nós formos para o versículo de 2 ao 7, nós vamos ler o seguinte: Depois veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Nesses versículos eu aprendo que quando não alteramos a palavra de Deus, quando não somos negligentes com a palavra, e quando não buscamos tornar a palavra palatável, agradável aos que ouvem, quando dizemos o que precisa ser dito, segundo a vontade de Deus e segundo aquilo que Deus determina, somos tidos por servos fiéis e obedientes. E o Senhor nos sustenta. Estar de pé aqui hoje é única e exclusivamente providência de Deus. Se você conseguiu sair da sua cama hoje e chegar até nesse lugar, é porque Deus assim providenciou. O Senhor providencia para Elias pão, carne e água. É interessante observarmos que se nós formos no capítulo seguinte, 1 Reis, capítulo 18, no versículo 4, nós vamos ver que a palavra diz o seguinte: Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. O que eu aprendo com isso, irmãos, é que talvez você não fique ali na beirada do ribeiro, e talvez o corvo não traga carne para ti, mas mesmo aqueles que estão na caverna, o Senhor sustenta. A questão não é se você vai ter mais ou menos. A questão é que, se você é servo de Deus, você pode ter certeza de que o Senhor vai te sustentar. Não importa a circunstância. Deus sustenta os seus servos. Talvez você vá olhar em determinado momento da sua vida e vai dizer assim: nossa, mas aquele outro servo de Deus, o Senhor tem sustentado ele com tantas coisas. E às vezes você não percebe que Deus também está te sustentando, mas você está tão preocupado em olhar para aquilo que acontece na vida do outro, que deixa de perceber a providência de Deus na sua vida. Ambos estão igualmente sendo sustentados por Deus, e o Senhor faz na vida dos seus servos aquilo que bem lhe apraz. Como servos, a nossa obrigação é aceitar a vontade de Deus. Eu tenho que entender que, por mais que determinadas situações doam, é o melhor de Deus para minha vida. Com base em que eu falo isso, irmãos? Com base na palavra que diz que o Senhor sabe dar boas dádivas aos seus servos. Pense, irmãos, poderia ser pior. Como que poderia ser pior, irmãos? O que pode ser pior do que isso? Você poderia estar passando tudo isso sem a presença de Deus na sua vida. Você poderia passar por tudo isso sem a perspectiva de uma eternidade na presença de Deus. Você poderia passar por tudo isso sem ter a expectativa de que naquele grande dia Ele enxugará do teu rosto toda lágrima. Existem momentos na nossa vida que parece que estamos como Jó. Um chega para você e fala: sua filha sumiu. O outro chega e fala: o seu filho foi
para alguma favela. E aí quando você pensa que já chegou no limite, o teu telefone toca e falam para ti assim: o seu pai está com câncer e a situação é complicada. Mas eu lembro que Deus me sustenta. Independente de qualquer coisa nas nossas vidas, existe uma obra que precisa ser feita. Existe uma caminhada que precisa ser seguida. E existe um Deus que olha por cada um de nós. Infelizmente, irmãos, muitas das vezes nós negligenciamos a palavra. Nós deixamos de nos lembrar que negligenciar essa palavra vai fazer com que naquele grande dia, aqueles que assim agem, ouçam do Senhor: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Às vezes nos esquecemos que todos aqueles que servem a Deus têm nesta vida, já no presente século, muito mais do que tinham quando começaram a sua caminhada. A presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos, é algo que não pode ser comprado. Você pode pegar todo o dinheiro do mundo e você não vai conseguir comprar um dia na presença de Deus. Mas Ele dá de graça para mim, para você, para cada um de nós. Adiantando um pouco mais nesse processo que está acontecendo na vida de Elias, o profeta foi diante de Acabe, colocou a palavra de Deus. O Senhor então leva ele para um lugar onde ele vai ser sustentado. Agora vem ao profeta novamente a palavra do Senhor, como diz do versículo 8 ao 16, diz assim: veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Existem algumas coisas importantes que chamam a minha atenção nesse texto e eu queria pontuar alguma delas. A primeira delas é que tem coisas que aos nossos olhos são antinaturais, irmãos, ou para nós usarmos o termo popular, são loucura. Mas o que é ter fé, irmãos? Ter fé, acima de tudo, é confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Se dermos um pulo em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 10, nós vamos ver o seguinte: Obadias falando com Elias: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor, aqui ele está falando de Acabe, não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Irmãos, percebam o seguinte: durante esse período de seca, Acabe está procurando Elias. Obviamente, Acabe não está procurando Elias para compartilhar uma receita de bolo
ou para compartilhar um jantar com Elias. Elias foi aquele que chegou diante dele e colocou a palavra do Senhor. A intenção de Acabe com Elias é a pior possível. Só que Deus está dizendo para Elias o seguinte: vai para Sarepta, uma cidade de Sidom. Perceba, lá no versículo 31 do capítulo 16, nós damos conta de que Jezabel, filha de Etibaal, era rei de quem? Dos Sidônios. O Senhor está mandando Elias para o meio do território daqueles que perseguem Elias. A tradução literal de Sarepta significa refinamento, refinação, refinar. E é interessante pensar que nós somos moldados na tranquilidade do ribeiro de Quiriate, mas somos refinados no meio do território hostil. É interessante que não devemos deixar que a nossa falta, não podemos deixar que a falta de perspectiva das outras pessoas diminuam a nossa confiança em Deus. Deus havia dito para Elias: vai para Sarepta, porque lá uma viúva vai te sustentar. Quando Elias chega nessa cidade, que ele encontra com a viúva, nós vemos que a viúva já está no final do jogo. Ela já não tem expectativa de nada. Ela olha para Elias e fala: olha só, o que eu tenho aqui é um pouco de farinha, um pouco de azeite, a minha perspectiva aqui é a morte. Eu vou comer isso aqui e vou morrer. E tem duas coisas importantes aqui, irmãos. A experiência pregressa de Elias, a experiência anterior de Elias, era uma experiência onde Elias estava sendo sustentado com carne, com pão, riacho, água fresquinha. Mas isso não garante que a próxima experiência será a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que teve um pedreiro que trabalhou lá em casa, que um dia ele chegou para mim e falou o seguinte, ele falou assim: tu é cristão, né? Aí eu falei assim: sou, eu sirvo a Deus. Ele falou assim: já preguei muito. Rapaz, eu anunciava a palavra de Deus. As pessoas se convertiam. Eu conheço muito da palavra de Deus. Eu tenho um conhecimento profundo. E aí ele fez todo aquele discurso. E a pergunta que eu fiz para ele ao final foi: e o que isso importa? Porque hoje a tua vida é uma vida de pecado. Hoje você vive distante de Deus. Hoje, quando eu passo pela rua, eu te vejo nos bares, eu te vejo usando drogas, eu te vejo vivendo uma vida totalmente errada, totalmente distante dos padrões estabelecidos por Deus. A mim, irmãos, pouco importa o padrão estabelecido pelo mundo, o que o mundo diz. O que importa são os padrões estabelecidos por Deus na sua palavra. Não importa a teologia pessoal de alguns, importa o que está estabelecido por Deus na sua palavra. Se você viveu muito bem e fez muitas coisas, isso ficou no dia de ontem. E o dia de hoje, como está? E o dia de amanhã? E quando o Senhor chegar, como que Ele vai nos encontrar? Em qual estado nós estaremos? Se apegar ao passado, aquilo que você fez, não te dá uma perspectiva melhor de futuro. O servo do Senhor, ele precisa sempre trazer à memória as promessas de Deus para a sua vida. Nós temos muitas promessas. Quando Elias diz para ela: não temas, novamente Elias não está agindo de moto próprio. Elias está falando não temas baseado naquilo que o Senhor disse para ele. O Senhor diz no versículo 9: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado ali a uma mulher viúva que te sustente. Se o Senhor determinou que Elias seja sustentado por uma mulher viúva, não importa a condição dela, o Senhor vai sustentar. A atitude de Elias é baseada na palavra de Deus. É como se Elias falasse para ela: olha só, eu entendo que só tem esse pouco aí, mas se o Senhor falou que tu vai me sustentar, vai lá e faz, prepara. Afinal de contas, Deus me mandou aqui para ser sustentado por ti. E aqui é um ponto interessante para nós meditarmos, né? Nós temos promessas, como eu disse, na palavra de Deus. Agora, será que nós temos nos apegados a essas promessas? Ou será que temos deixado o pessimismo do mundo
nos abater e ditar o rumo das nossas vidas? Será que temos de alguma forma depositado as nossas expectativas no imediatismo dessa vida, no punhado de farinha dentro da panela, e deixado de observar a imensidão da eternidade proposta por Deus? Porque aquele que é maior do que Elias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João 10:10. E mais uma vez diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11:25-26. Será que confiamos nessa palavra, irmãos? Será que realmente confiamos que em Cristo nós temos abundância de vida? Abundância de vida não fala sobre condição financeira, não fala sobre prosperidade, fala sobre uma eternidade com Deus. Porque como Ele morreu a nossa morte, nós podemos viver a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda existem muitas coisas para tratarmos nesse texto, mas eu vou deixar para a nossa próxima iteração. A igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em mais esse dia para louvarmos, exaltarmos e glorificarmos o Seu nome. Na nossa caminhada, Senhor, muitas das vezes colocam-se pedras nos nossos caminhos, colocam-se laços, Senhor, para nos tirarmos do foco, mas fiel é o Senhor que sustenta o seu povo e que não deixa que os seus servos andem demasiadamente tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Temos em Ti, Senhor, sempre motivos para nos alegrarmos. Temos em Ti, Senhor, motivos para rirmos, porque só o Senhor é Deus. Temos em Ti, Senhor, motivos, Senhor, de esperança, porque sabemos que o Senhor não deixará o nosso corpo no pó. Nos ressuscitará naquele grande dia, para que estejamos a eternidade contigo. Sabemos, Senhor, que não temos força e condições de lutar as batalhas que se colocam diante de nós. Mas também sabemos, Senhor, que quando dobramos os nossos joelhos no chão, o Senhor peleja por nós. Pai amado, obrigado, Senhor, por podermos nos reunir como Teu povo. Obrigado, Senhor, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por aquele sangue derramado naquela cruz que nos faz príncipes e princesas do Seu povo. Obrigado, Senhor, pela satisfação em podermos adentrar na sala do Teu trono e chamarmos a Ti de Pai, a olharmos para Ti e falarmos: Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa herança, Tu és a nossa porção. Obrigado, Senhor, porque Tu tens revelado aos pequeninos e pequeninas do Teu povo a Tua palavra. Meu Deus, guarda-nos em paz. Conserva-nos, Senhor, em mais essa semana de lutas, de adversidades, de tormentas, mas faça-nos dormir contigo na proa do barco, na certeza de que chegaremos do outro lado. Não permitas que o desespero, que a angústia, Senhor, que o sofrimento, que a tensão do dia a dia tome conta dos nossos corações, mas conduza-nos, Senhor, na Tua santa e gloriosa paz, aquela que excede todo entendimento, aquela que o mundo olha e fala: eu não compreendo, eu não entendo, aquela que o inimigo olha aí e fala: eu não entendo, porque eles continuam caminhando. Nós continuamos, porque só o Senhor é Deus.